Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Também de antemão, eu convido aqueles que só fazem assistirem os conteúdos do canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal. Se inscreva, é de graça. Deixe seu like, é de graça. Compartilhe essas mensagens, é de graça. Deixe seus comentários, é tudo de graça, meu irmão. É de graça, por graça e pela graça. Amém? Então, meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão mais um dia, mais uma vez, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, falando a respeito da vinda de Jesus, da vinda do Filho do Homem, da vinda de Yahusha que aconteceu ali no primeiro século. Só que os futuristas, eles vivem futurizando a vinda de Cristo que ainda vai acontecer. E isso está totalmente fora de contexto. E o texto principal aqui se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 27. E o tema dessa mensagem é Jesus, relâmpago e sua vinda. Jesus, relâmpago e a sua vinda. Esse é o tema da mensagem. Então, o texto principal se encontra aqui em Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, preste bastante atenção, assim será a vinda do Filho do Homem. Vou ler novamente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim, em outra tradução diz assim, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que foi lido tem um contexto. E todo texto tem que ter contexto, porque texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E nós vemos e ouvimos muitas heresias, principalmente ensinadas, mostradas dentro dessas gaiolas religiosas aí, dentro da religião evangélica, do sistema religioso evangélico. Então, observem que Jesus, ele estava falando, o contexto desse texto, Jesus estava falando da destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E, realmente, o que Jesus falou, o que Jesus alertou a seus discípulos, aconteceu no ano 70. Então, observem que após Jesus anunciar a queda do templo, ali, em Mateus capítulo 24, no versículo 1 e o 2, quando ele ia saindo do templo, é o contexto do texto, Jesus está agora, em particular, no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Veja que os ouvintes da fala de Jesus, entendeu? Eram os discípulos, era o povo judeu. Então, eles perguntam, depois que Jesus anunciou a queda do templo, eles perguntam, e quando serão estas coisas? Mateus 24, 3. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Ou em outras traduções está, no fim do mundo. O mundo ali é o mundo Aion,
não é o mundo cosmo, era o fim de uma aliança, o fim da antiga e velha dispensação com os seus rudimentos, com suas 613 ordenanças da lei de Moisés. Então, o povo que perguntou quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século, era o povo judeu. Foi os discípulos que perguntaram. João, Levi, que era Mateus, Pedro, Tiago, João, todos estavam ali reunidos. Bartolomeu, Felipe, o próprio Judas. Então era um povo que vivia de sinais. E eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda. E em resposta à pergunta do discípulo, Jesus vai mostrar vários sinais se referindo à sua vinda. E observem, meu irmão, exatamente a vinda do Filho do Homem, entendeu? Foi através de sinais, entendeu? Falsos profetas, terremotos, rumores de guerras. Então, tudo isso era sinais da vinda do Filho do Homem. Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos Jesus aqui no capítulo 27, que é o contexto ali da queda do templo, entendeu? Estava conectado com a queda do templo, o juízo de Deus, a segunda vinda, a manifestação, a parousia que aconteceu ali no ano 70. Então, observe olha o que Jesus vai dizer no texto principal que nós lemos. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que a vinda do Filho do Homem foi em vidas para aqueles judeus, foi para aquela geração, a geração das 12 tribos de Israel, que não existe mais. Então, os homens, os líderes religiosos de hoje, vivem futurizando a vinda do Filho do Homem, como se que eles quisessem penetrar de gaiato no navio. Lembra daquela música de Paralamas de Sucesso? Paralamas de Sucesso? Entrei de gaiato no navio. É como se alguém convidasse fizesse um convite de uma festa de aniversário, de uma festa de casamento e não me convidasse. E eu quisesse entrar de gaiato de todo jeito em algo que eu não fui convidado. Assim está o sistema religioso hoje, legalista, futurista, que querem se incluir na segunda vinda do Filho do Homem, que já aconteceu. Veja como eles estão atrasados, minha gente. Então, nunca foi para a nossa geração a vinda do Filho do Homem, o juízo, a ira de Deus. Foi ali exatamente para a geração contemporânea de Jesus, a geração das 12 tribos. Então, eram eles que deveriam estarem vivos para verem. Alguns viram, outros não viram, mas alguns viram os sinais que estavam ali se manifestando, que estavam se aproximando naquilo que Jesus falou. Então, veja, vamos ler novamente aqui, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, observem a fala de Jesus nesse contexto. Veja que o contexto desse texto estava se referindo à queda do templo. Então, mas nós temos também que observar o contexto histórico, o contexto cultural do povo de Israel. Então, o contexto histórico, quando Jesus diz em Mateus 24, 27, vamos ler novamente, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus estava mostrando, alertando ali os seus discípulos, que a sua vinda seria rápida. Seria rápido como o relâmpago. Entendeu? Então, se referindo ao juízo que justamente aconteceu no ano 70. Jesus está falando aqui da sua vinda. Entendeu?
Então, a vinda do Filho do Homem que Jesus estava falando não se referia para a nossa geração. De maneira nenhuma, de forma alguma. Não faz sentido. A vinda do Filho do Homem não seria para 2000 anos depois. 20 séculos depois. Jesus falou isso aqui no século I. Nós estamos hoje no século XXI. Tudo já foi consumado. Tudo já foi feito. Então, observe onde Deus usou a espada do general Tito, ali no ano 70, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra a nação, a geração das 12 tribos. Então, essa mesma expressão falada por Jesus aqui, entendeu? Quando ele disse assim, quando ele disse, não é que ele está dizendo hoje, ele disse há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Quando Jesus usa essa expressão, ele falando assim, ele diz, ó, assim como o relâmpago. A palavra relâmpago aqui no grego é astrapes. No grego é astrapes. Procure aí no grego essa palavra aqui, relâmpago, astrapes, que aqui significa relâmpago aqui, no grego é astrapes. Então, ele diz assim, ó, assim como o relâmpago, ó, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem. Então, relâmpago aqui, essa palavra no grego, astrapes, se referia ao juízo de Deus que aconteceu no ano 70. É justamente, meu irmão, é justamente aqui, no momento em que o exército, o Império Romano, liderado pelo general Tito, que depois se tornou imperador de Roma, quando ele entrou com suas companhias ali pela Judéia, pelo lado leste, e continuou sua conquista para o lado leste. Então, ou seja, para o lado oeste. Quando o general Tito, com suas tropas romanas, entrou ali na Judéia pelo lado leste, e continuou sua conquista para o lado oeste. Então é claríssimo isso aqui, meu irmão. E Jesus falou que o relâmpago, que ele viria como relâmpago do Oriente, lado leste, para o Ocidente, lado oeste. É muito claro isso aqui, e contra fatos não há argumento. Quando você é um bom estudioso da palavra, quando você busca o conhecimento, para você não ser mais enganado, você tem esse descanso que nós não estamos vivendo os últimos dias, o final da humanidade, a destruição da terra. Jesus não falou de destruição de terra. Então, o contexto histórico narra exatamente nas palavras de Flávio Joséfo, um historiador que escreveu a Bíblia, o livro Guerra dos Judeus. Ele fala algo parecido com as palavras de Jesus, entendeu? Então, nós agora vamos entrar aqui no contexto histórico. Nós aprendemos aqui o contexto do texto, que Jesus se referia à queda do templo. Agora a gente vai ver o contexto histórico. E eu anotei algumas coisas aqui, quando eu busquei pesquisando no livro de Flávio Joséfo, o livro chamado Guerra dos Judeus. Quem puder comprar esse livro, compre. É muito bom, é muito esclarecedor de um homem que viveu aquela batalha, aquela guerra entre judeus e o Império Romano. Amém? Anotando algumas coisas aqui, veja, no capítulo, no livro de Flávio Joséfo, no capítulo 2 do 5º livro, ou seja, o 5º livro de Flávio Joséfo, no capítulo 2, veja o que Flávio Joséfo escreveu. E veja, não foi história que contaram para Flávio Joséfo. Não foi alguém que investigou e contou para ele e ele escreveu o livro, não. Ele vivenciou aquele momento. Ele estava ali presente. Entendeu? Observe, olha o que ele diz no capítulo 5, no 5º livro de Flávio Joséfo, no 5º livro de Flávio Joséfo e no capítulo 2.
Vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Cidade infeliz, que sofreste de semelhante, depois que os romanos, entrando pela brecha, reduziram-te a cinzas para purificar, como o fogo, tantas abominações e crimes que atraíram sobre ti os raios, ou seja, relâmpagos. Os raios aqui que Flávio José escreveu é relâmpagos, que atraíram sobre ti os raios, ou seja, relâmpagos da vingança de Deus. Observem, isso está escrito no 5º livro de Flávio Josefo, no capítulo de número 2. Vamos ler aqui o livro 6º, o livro 6º, no capítulo 31. Olha o que Flávio Josefo escreveu. Aqui é contexto histórico. Nós estamos no contexto histórico. Nós aprendemos que a vinda do Filho do Homem, quando ele se referia, que seria como relâmpago a vinda dele, entendeu? O contexto do texto está se referindo à queda do tempo, entendeu? É muito claro. Foi a parousia ali que aconteceu ali no ano 70. Então, no livro 6º, do capítulo 31, de Flávio Josefo, Guerra dos Judeus contra o Império Romano, diz assim, ó. Olha o que ele diz assim, ó. Veja o que Flávio Josefo escreveu. 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, isso aqui são palavras de Flávio Josefo, que vivenciou aquele tempo ali no 1º século da era cristã. Nós ainda nem existíamos ainda aqui na Terra. Nós existíamos sim, o nosso espírito estava lá na eternidade. Sim, com certeza absoluta, os espíritos vieram apenas participarem de carne e sangue. Hebreus 2,14, assim como ele também veio e participou de carne e sangue. Então vamos continuar. Eu vou ler de novo. No livro 6, no capítulo 31, olha a palavra de Flávio Josefo. Ó, vamos lá. 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, Jesus, filho de Anano, esse Jesus aqui, filho de Anano, não é Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. Não foi aquele Jesus, o Messias e Alcha. Esse Jesus aqui era outro nome, era outro homem, porque existia várias pessoas que tinham esse nome. Então, observem. Vamos lá. Ó. Quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, Jesus, filho de Anano, que era então um simples camponês, tendo visto a festa dos tabernáculos, que se celebra todos os anos no templo, em honra de Deus, exclamou, ou seja, ele falou. Esse homem chamado Jesus, ele falou. Não é Jesus de Nazaré, é esse homem, esse camponês, filho de Anano. Vamos lá. Olha o que ele exclamou. Voz do lado oriente. Olha, presta atenção. Voz do lado oriente. Voz do lado do ocidente. Voz do lado dos 4 ventos. Voz contra Jerusalém e contra o templo. Voz contra os recém-casados e as recém-casadas. Voz contra todo o povo. Dia e noite ele corria por toda a cidade repetindo a mesma coisa. Palavras de Josefo, de Flávio Josefo. Então, observem, meu irmão, que nós estamos aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, bem tranquilo, falando bem pausadamente, para que vocês entendam o contexto histórico, entendeu? Ali falado por Flávio Josefo, ali no 1º século. Ele estava presente, ele viu, entendeu? Fatos, acontecimentos ali, e ele, logo depois, escreveu o livro Guerra dos Judeus. Então,
Observe que a vinda do Filho do Homem seria de forma rápida, como relâmpago. E isso aconteceu. Então, Jesus, ao falar, ao usar essa expressão aqui, entendeu? Relâmpago, ele estava dizendo que o juízo para aquela geração seria de forma rápida, rápido como o relâmpago, entendeu? Então, Jesus estava se referindo que a sua vinda seria naqueles dias, nos dias de vida deles, daqueles judeus, e não para os nossos dias, e não para uma geração de depois de 2000 anos depois, meu irmão, 20 séculos depois. Se a vinda do Filho do Homem seria para os nossos dias, então cadê os discípulos? Cadê aquela geração das 12 tribos de Israel? Não faz sentido de maneira nenhuma. Vamos ler novamente. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, observe, meus irmãos, como isso é claro e até demais. É claríssimo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para os futuristas, para os pastorzão aí, os pregadorzão, os teologão aí, que dizem que nós estamos trazendo uma graça, né, inventada, que nós que somos como preteristas completos, nós estamos errados. Não, doutores, nós não estamos errados. A verdade não está conosco, mas nós estamos mostrando a verdade que há em Cristo, que ele não mentiu. O evangelho da graça também não é mentira. A graça e a verdade estavam com Cristo. E nós estamos dentro dessa graça e dessa verdade, sem manipulação, sem engano, sem querer benefícios próprios, sem cobradismo como dinheiro, como vocês fazem aí, como muitos fazem aí, enganando e que enganaram muitas pessoas durante muito tempo e ainda outros continuam enganando. Entendeu? Nós não estamos aqui para enganar, nós estamos aqui para denunciar e mostrar a verdade do evangelho e da escatologia consumada, já realizada, contra as inverdades manipuladoras do sistema religioso manipulador e enganador. Entendeu? Não é nada pessoal contra ninguém. Batemos de frente contra a doutrina teológica do sistema religioso futurista que não aprendeu, que vivem, e agora muitos que aprenderam, eles vivem distorcendo, eles vivem camuflando, meu irmão, porque eles sabem que erraram, mas não querem admitir por causa de uma posição, de uma autoridade, que eles se acham autoridade, eles se acham dono da verdade, e por causa de dinheiro também, tá entendendo? Também entra o dinheiro aí. Na graça não existe liderança, e eles não querem deixar isso aí, entendeu? Então, eu não posso ensinar, dizer que estou em graça esperando a vida do Filho do Homem ainda, esperando a volta de Jesus. Não, não existe o evangelho da graça sem a escatologia consumada. Então eu vou fazer uma pergunta dentro das palavras de Jesus aqui. A pergunta é, e eu faço para os futuristas, eu faço, pode um relâmpago, porque, vamos ler novamente aqui, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está, em particular, respondendo às perguntas que foram feitas pelos discípulos. Quando serão estas coisas? Que coisas? A queda do tempo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Porque eles viviam de sinais. Jesus mostra vários sinais para eles. Então, a pergunta que eu quero fazer é isso aqui, para os futuristas. Pode um relâmpago ser visto em outra nação? Ou seja, pode um relâmpago, entendeu? Está acontecendo aqui agora em João Pessoa, vamos falar só do nosso país, do nosso Brasil. Pode um relâmpago, nesse exato momento que eu estou fazendo a mensagem, pode que eu estou gravando esse vídeo,
pode nesse exato momento estar ocorrendo um relâmpago aqui em João Pessoa, e quem está na Bahia, quem está no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Recife, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, eu estou falando só estados da nossa nação. Pode alguém ver, alguém que está morando nesses estados aí, está acontecendo agora um relâmpago aqui em João Pessoa, e esses moradores desses estados verem, enxergarem, entendeu? Esse relâmpago que está acontecendo aqui em João Pessoa? Não faz sentido, meu irmão. Outra pergunta, agora eu vou me referir de nação para nação, pode um relâmpago estar acontecendo agora aqui no Brasil, e quem está lá em Israel, lá em Portugal, lá na Argentina, na França, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, na Inglaterra, na China, pode alguém ver esse relâmpago que está acontecendo aqui no Brasil nesse exato momento? De forma alguma, não faz sentido. Por que eu fiz essa pergunta? Entendeu? Sabe por quê? Porque quando Jesus falou de relâmpago ali, que a vinda dele seria como, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem foi local e não global, como diz e ensina o sistema religioso, manipulador, mentiroso, fraudulento, que vivem querendo prender as pessoas, a mente das pessoas em suas gaiolas religiosas, dizendo que o Filho do Homem, que Jesus ainda vai voltar para levar a sua igreja. Quem foi que disse isso? Aonde é que está escrito isso? Jesus nunca prometeu, e Alcha, o Filho do Homem, nunca prometeu que viria buscar a sua igreja. De forma alguma, minha gente. Nem a igreja do século I, a igreja primitiva, e nem a igreja do século XXI. Porque para muitos aí também dizem que a igreja acabou em 70. Eu quero saber onde é que está escrito isso. Entendeu? São erros de entendimento. Tá entendendo? E essas pessoas se acham os donos da verdade. Meus irmãos, então eu faço essa pergunta. Não. Entendeu? Então, observem que a vinda do Filho do Homem foi local. Foi o julgamento para as 12 tribos de Israel. Vamos ler aqui que eu quero terminar. Mateus capítulo 19. Eu quero terminar com Mateus capítulo 19. Vamos lá? Mateus 19. Olha o que... No versículo 27. Então lhe falou Pedro. Mateus 29, Mateus 19, versículo 27 em diante. Então lhe falou Pedro, eis que nós... Pedro está se colocando. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Olha. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Veja, que será, pois, de nós? Pedro fez uma pergunta interrogando o mestre. Vamos lá? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo. Em verdade, Jesus nunca mentiu. Quem mente são alguns homens aí, manipuladores fraudulentos, entendeu? Que vivem enganando, dizendo que Jesus ainda vai voltar, ensinando outras mentiras aí, usando a lei de Moisés, que foi para os judeus, para se beneficiarem. E nós temos a nossa consciência e o nosso caráter, e nós estamos aqui não querendo enganar ninguém, mas mostrar a verdade. Aí Jesus diz assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós, eles lá, vós era eles, os que me seguistes, quando na regeneração, quem foi que seguiu Jesus ali no primeiro século? Foi você, foi eu, ou foi eles? Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vós assentareis em 12 tronos, no trono da sua glória. Não é que ele ia sentar de forma literal para todo mundo ver. Ó, aí diz aqui, ó. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, doutor. Não era para julgar, não estava falando das tribos de índios aqui, da praia de Bahia de Traição aqui, de João Pessoa, não. Não faz sentido, meu amigo. Caia na real, seja humilde, sejam humildes, reconheçam que vocês erraram, como um dia também eu reconheço que eu errei. Entendeu? Vamos ser humildes, meus irmãos. Vamos parar de picuinha, de estar brigando, discutindo. O reino de Deus está em nós. Você quer ver um mundo melhor? Comece por você, meu irmão. Faça o bem. Entendeu? Faça bem ao próximo em todas as áreas que você vai ver um mundo melhor. Tá entendendo? Então, eles não querem admitir. Então, Jesus não estava falando aqui para 2000 anos depois, se referindo às tribos de índio aqui da Bahia de Traição, da praia de Bahia de Traição, uma bela praia que por sinal eu conheço, nem das tribos de índio lá do Mato Grosso do Sul, entendeu? Lá do Amazônia. Não, eram as 12 tribos de Israel que não existem mais. Amém? Então, a vinda do Filho do Homem já aconteceu. Nós estamos hoje vivendo os benefícios da graça, reinando em vida em perfeita vitória. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar aqui. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também não se esqueça do like, por favor, por gentileza. Também se inscreva no canal do nosso irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.